Oi gente, eu sou Velto Correia e essa é a primeiríssima edição aqui na TV Costa Doce do programa Esfera Cultural. A proposta do programa é divulgar teatro, música, literatura ou qualquer outro tipo de manifestação artística na cidade e região. E assim, criar mais um espaço acessível e democrático para a galera que movimenta a cultura local. Pretendemos também ser um espaço constante para qualquer ação social que tenha por ferramenta cultura e arte. Então fica com a gente que está começando um Esfera Cultural. No quadro Entre Livros de hoje, o foco é literatura. Estaremos falando de autores e textos indígenas e da importância de dar visibilidade e estimular esse tipo de produção. Falaremos também de um projeto muito bacana que pretende distribuir livros para todas as escolas indígenas da rede estadual. Mas antes, vamos falar um pouco da nossa agenda cultural, que, como não poderia deixar de ser, nessa semana está bem focada nos festejos da Semana Farroupilha, que aqui em Guaíba acontece no Parque Rui Gonçalves Coelho, conhecido pela galera aqui como o Coelhão. Esse é o fim de semana de encerramento, então a programação está bem especial. Na sexta-feira, às 16 horas, Vale a Moda Antiga, Integração das Invernadas. Às 18h30, Eduardo Vargas. Às 20 horas, Marite Oliveira. Às 21h15, Luiz Marenco. E às 23 horas, Lincoln Ramos e Grupo. No sábado, às 19h30, Alessandro Laufer e Oscar Bueno. Às 20h45, Capitão Faustino. Às 22 horas, César Oliveira e Rogério Melo. E às 23h30, Os Gaudérios Fandangueiros. Vale lembrar que qualquer pessoa de Guaíba ou região pode falar aí da programação cultural que pode estar acontecendo na sua cidade ou bairro, assim como qualquer outro projeto cultural bacana que vocês queiram mostrar pra gente ou queiram exibir aqui. Então é isso, no próximo bloco a gente fica com literatura indígena, então fica ligado, se tá na esfera cultural, tá aqui. Chegou na cidade a loja que faltava, Legítima Super 10, agora também no bairro Coab. Um bazar de utilidades domésticas, roupas, brinquedos e ferramentas com preço único de R$10. Venha nos visitar, Avenida Lupicínio Rodrigues, 337, Coab. Voltamos com o segundo bloco do Esfera Cultural. Vale lembrar que se você é comerciante, empresário ou produtor cultural e quer ter a sua marca ou produto vinculados a esse programa ou a este canal, as parcerias estão sempre abertas, é só entrar em contato com a gente. Você sabia que existem 9 escolas indígenas na região da Costa Doce? E você sabia que é um autor indígena, um dos campeões de vendas na atualidade aqui no Brasil? Pois é, para saber um pouco mais sobre literatura e educação indígenas, fica ligado no próximo quadro do Entre Livros que está chegando agora. No quadro Entre Livros de hoje, a gente vai falar um pouco sobre literatura indígena. Não necessariamente um autor ou livro, mas sobre a importância da promoção desse tipo de literatura, principalmente entre jovens e crianças. Para isso, a gente vai ter aqui conversando com a gente a professora Anaí Antunes, que é professora de uma escola da rede estadual numa comunidade indígena aqui na cidade e vai falar da situação do seu trabalho. Mas antes disso, eu vou apresentar um projeto muito bacana, idealizado pela Câmara Rio-Grandense do Livro, que a minha produtora VL2, a convite da Pira Conteúdo, tem o prazer de participar. Então, dá uma olhadinha aí no vídeo. Faça parte do projeto Arandu e CRI, um financiamento coletivo promovido pela Feira do Livro de Porto Alegre, com o objetivo de doar livros a cada um dos mais de 7.000 alunos e todas as 90 escolas indígenas do estado. Você pode apoiar o projeto até 8 de outubro, doando a partir de R$10. Acesse o site feiradolivropoa.com.br/contribua e participe. Pois muito bem, aí foi o vídeo do projeto Arandu e CRE. E como prometido, eu estou aqui com a professora Anaí Antunes, que é professora de uma escola da rede estadual dentro de uma comunidade indígena aqui da cidade de Guaíba.
Tudo bom, Naí? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Sei que tem um pouco de dificuldade para chegar aqui na gravação, mas estou muito feliz de estar aqui. Então me diz primeiro, há quanto tempo tu trabalha nessa comunidade? Já faz 2 anos que eu cheguei na comunidade. Cheguei como estagiária do curso da pedagogia, né? E fui convidada a trabalhar com eles. Maravilha. Então a gente estava conversando sobre a aldeia ou a comunidade, sobre essas nomenclaturas. Como é correto chamar a comunidade indígena? Não pode chamar de tribo. Não pode chamar de tribo. A gente tem que pensar. Por força do hábito, a gente acaba chamando às vezes, né? Exatamente, a gente tem que pensar, né, não nesse politicamente correto que hoje a gente tem que explicar o óbvio, né, mas a gente tem que pensar como os termos pejorativos, né, o índio, o bugre, a tribo. Então a gente tem que ter um certo cuidado, estudar, né, se aproximar da realidade dessas pessoas para a gente compreender por que não é legal, né, se referir como tribo. Muito bem, e justamente por isso é para poder a gente aprender mais e saber mais que a gente reforça a importância da literatura indígena para todos. Eu acho que todo mundo que tiver a possibilidade de saber mais, inclusive eu não acho que seja um tema que precise ser trazido à pauta, é um tema que deve estar constantemente na pauta. Fiquei muito feliz de saber que na Festa Literária Internacional do Paraty, que é a mais famosa aqui do país, teve um livro indígena do Ailton Krenak, que foi aí o campeão de vendas, como o nome do livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então procure, é uma leitura bastante interessante, mas que reforça essa importância de a gente se aproximar dessa cultura e aprender mais dessa cultura. Mas mais do que isso, e aí a ideia deste projeto especificamente é para trazer cultura indígena para os alunos indígenas, que a gente reforça alguns aspectos de autoestima e de valorização. Tu estando dentro da escola, tu acha que é importante esse contato do indígena, principalmente com a cultura que não é do não indígena, Giruá que chama, né? Sim, Giruá. Do Giruá não indígena. Como é que isso se dá? Como é que se dá esse consumo na escola? Na tua experiência? A escola, basicamente, o acervo literário que se tem é o que vem do MEC, né? Aqueles livros que são escolhidos dentro que são de um livro geral. Exatamente, é uma pauta geral, que não considera a especificidade de cada aldeia, de cada comunidade. Como que acontece isso? Como é que tu despeja o conteúdo não indígena dentro da comunidade indígena? Porque é outra realidade, é outro tempo, é outra maneira de consumo, não é? Não se despeja, né? Se utiliza o bom senso, né? Claro, mas cada educador, livros, exatamente, recebemos o material, mas cada educador tem o seu planejamento, vai trabalhar com as características daquela comunidade e vai compreender em que momento pode usar, né, aquele título, se deve utilizar ou não. Então tem toda uma parcimônia e que penso eu que todos façam, né, como mais ou menos como a gente trabalha dentro da escola indígena aqui na Costa Doce, mas é isso. Então não que venha aquele livro e tu seja obrigado a trabalhar com ele. Sim. Mas ele tem vai tipo ficar uma triagem assim. Exatamente, mas vai ficar ali também disponível para que precisa conhecer, né? Perfeito. Precisa conhecer até para ter uma crítica, né? Porque senão, como é que eu vou compreender, né, a dinâmica do processo se eu não tiver uma crítica positiva e negativa também, né? Maravilha. Então precisa ter um olhar, precisa experimentar para poder compreender. E a minha pergunta é, em volume e em variedade, como tu classificaria a literatura indígena tanto na rede geral como na tua escola? Tu tem material para trabalhar essa temática? É fraco. É bem fraco. E muitas vezes quando vem um material com a temática indígena, vem de outros autores que não são indígenas. Esse entendeu? É um ponto importante. Exatamente, a gente não tem uma valorização. A gente perpassa todos aqueles temas de lugar de fala, de identidade. Exatamente. O protagonismo, lugar de fala, uma coisa... Eu posso ter lugar de fala, né? Porque estou lá na comunidade, na aldeia, me sinto apta a falar um pouquinho, não falar por eles, mas falar um pouquinho sobre a nossa vivência lá, nós, Giruá, e deles, né, dos meus educandos indígenas e da comunidade. Mas eu não sou o protagonista da história.
A gente tem umas imagens que a gente vai passar desrespeitoso. para vocês ali, que a Anaí mesmo fez ontem na correria da escola lá, onde ela dá aula para os pequeninhos. E realmente, eu estava pensando aqui antes de chegar, porque mesmo olhando assim numa livraria, a gente não encontra uma estante específica daquela temática. Tem Daniel isso é possível. Mandurucu, tem Ailton Krenak, tem Cacaverá. Essas né? coisas que a gente precisa criar demanda. Cria demanda criando-se interesse. Mas isso é nós, é a nossa cultura. Esse projeto, e eu acho muito bom, eu acho perfeito que ele seja assim. Ele é um projeto de autores indígenas, com temática indígena, para crianças indígenas. Eu acho que é preciso criar esse espaço na literatura. Não é à toa, porque afinal a cultura indígena se baseia muito na oralidade, né? Sim, totalmente. E é por isso que talvez não se tenha pensado tanto nessa produção literária antes, mas enfim, uma vez que nós já estamos inseridos na cultura deles e eles já estão inseridos na nossa cultura, é um passo necessário, não é mesmo? Não dá para ter esse preconceito de... Não. O que precisa é ter essa oferta, né? As pessoas compreenderem, até criar a demanda, né? Poxa, mas por que eu não vou colocar daqui a pouco 1 ou 2 exemplares, né, no meu estabelecimento para oferecer? Daqui a pouco vai ter quem consuma, né? E aí outras pessoas, poxa, lá naquela livraria tem aquele autor indígena que a gente está procurando e que apareceu em tal lugar. Mas só que muitas vezes não tem ele não é acessível e as pessoas desconhecem. É como eu te falei, eu preciso colocar os autores ali para os meus educandos, mesmo que não seja da realidade deles. Perfeito. Né? Então precisa ter aqui na prateleira também, para o pessoal dizer, poxa, tem uma comunidade, ó, esse cara aqui é indígena, tem uma comunidade indígena em Guaíba. Porque aqui dentro de Guaíba, muitas pessoas desconhecem o fato de que tem uma comunidade indígena. Eu até fiz um documentário, acho que em 2016, vocês vão ver imagens do documentário, eu devo rolar algumas aqui pra vocês, que foi muito bacana. Eu mesmo só conheci a partir de lá. E como eu falei, não é o ideal que a gente traga a cultura indígena como um tema sazonal, assim, deveria ser uma coisa constante. Mas, às vezes, é necessário criar momentos de discussão para abrir a discussão e para lembrar e reforçar a importância de valorização dessa cultura. Tanto é que a ONU declarou 2019 agora como Ano Internacional das Línguas Indígenas, o que eu acho que é importantíssimo. Mas, falando a verdade, é um pouco complicado, a gente tem que pontuar momentos para falar de cultura indígena, né? Muito complicado o sazonal e também o fetichismo, né? Porque Exato. tu acaba fetichizando a cultura do outro, né? Muitas vezes tem essa questão, mas como é trabalhar na escola indígena, né? Como se fosse assim um mar Uma coisa de glória, exótica, né? E não é. Não é? É um desafio, assim como qualquer outro educador que está aqui no centro, que está aqui na periferia de Guaíba. Todos nós temos desafios. Todos nós, educadores da escola, a única diferença é que ela é uma intervenção de uma cultura juruá, de uma cultura branca lá dentro da aldeia. Mas os desafios são os mesmos. Eles vão se apresentar de modos diferentes. Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada sempre, porque senão acontece como esse ano, quando eu fui fazer uma fala numa escola aqui, né, da cidade, que uma criança de 7, 8 anos, né, nos questionamentos, depois eu passar um vídeo da aldeia para eles, de como era a realidade das crianças, e aí questionei, né, o que eles tinham encontrado assim de chocante, de diferente, né, para eles. O menino me disse assim, nossa, eles usam roupa, até parecem gente. Nossa. Sabe? Isso corta a carne da gente. Claro. Porque, poxa, mas como está funcionando então que o indígena não é gente? Como não está funcionando, né, a educação? Como não está funcionando, mas e como está funcionando essa dinâmica de eu não compreender o indígena como meu irmão porque a etnia dele não é a mesma? Isso reflete numa série de outros problemas mais profundos e mais graves da nossa sociedade, que é a falta de empatia e de compreensão. Mas enfim, projetos como esse, trabalhos como o teu, conversas como essa é o que ajuda a diminuir aí essa lacuna que a gente tem ainda entre nós e o povo dono original dessa terra. Então vai lá, se você gostou do que a gente está falando aqui, se quer contribuir, além de buscar consumir a literatura indígena,
faça, garanta com que as crianças indígenas também tenham esse privilégio. Então vai lá, na Feira do Livro, poa/contribua, procura o projeto Arandu e Crê, abrace um aluno indígena, faz uma doação, tá rolando até o dia 8 de outubro, então corre lá, pode fazer doação de 10, de 20, de 50, pode fazer inclusive doações institucionais, tem aí cotas para instituições, para empresas, você vai ter o nome da sua empresa vinculado a esse projeto, que é muito bacana e está sendo muito bem recebido. Muito obrigado, professora Anaí, pela tua fala, pela tua contribuição, sei que foi corrida a tua manhã, obrigado por estar aqui. Então é isso, o quadro Entre Livros fica por aqui, mas fica ligado que no próximo bloco vocês têm o VeltoTube, que é onde eu mostro aí a produção do material que eu fiz pro meu canal do YouTube, youtube/VeltoTube, e a gente vai passar aqui também para ficar por dentro mais um bate-papo muito bacana. Restaurante Querência, tradição e qualidade desde 1981, da nossa família para a sua família, há 36 anos, Avenida Nestor de Moura Jardim, 1270, em frente ao Almarte. Reservas, telefone 3480-1395. Então é isso aí, pessoal, VeltoTube no ar, finalmente. Eu queria me desculpar muitíssimo com vocês que, há 10 dias atrás, eu insisti pra galera fazer a inscrição no canal, a galera veio, fez a inscrição no canal, precisava de 100 pessoas para criar uma URL legal, no final a gente já está com mais de 200, o que é ótimo, porém, ficamos aí mais de uma semana sem conteúdo nenhum no canal, e eu tenho uma desculpa, assim, vocês vão ter que entender que a minha voz, que continua não boa, como vocês podem perceber, mas que está muito legal não, mas o suficiente para que a gente consiga fazer ao menos esse vídeo. Inclusive eu gostaria de cantar, porque esta série vai tratar justamente disso. Duas coisas que a gente vai unir nesse bate-papo, que é música e literatura. Então se inscrevam no canal, agora que a gente está com essa URL bonitona, youtube.com/VeltoTube, se inscreve, ativa a notificação, fica ligado, porque a cada sexta-feira, a proposta é essa, que toda sexta-feira a gente faça aí um vídeo novo, como um convidado, fazendo um pouco de música e falando um pouco de literatura. Então espero que vocês gostem e participem, palpitem, opinem, deem sugestões sobre formato, sobre tema, sobre autores, sobre convidados, enfim, vamos construir isso aqui junto. Eu era para ter feito um programa piloto, infelizmente, como eu falei, não foi possível, então eu já vou começar assim, já vai fazendo. E por isso já tem aqui um convidado, que é o meu querido amigo, Guilherme Lessa Rica, que veio hoje aqui. Ele é jornalista, ele é escritor e ele é músico também, tem alguns projetos dos quais ele vai falar com a gente. Vai mostrar os livros que ele trouxe, que são de autoria dele e coletânea, e vai falar também um pouco da literatura que ele consome e como isso construiu o artista que ele é e como isso influencia nas coisas que ele faz. Pois muito bem, Guilherme, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Você está sendo o nosso primeiro convidado no canal e eu acho que é muito coerente, porque afinal é um cara que ele trabalha bastante nas duas áreas, né? Tu, além de ser jornalista, tu é escritor, tu dá aula e agora está aí com esses projetos de música bem bacana. Vamos começar por aí, me fala um pouco dos projetos musicais que tu está encabeçando. Boa. Primeiro, obrigado, né, Velto, pelo convite. Muito honrado de ser o primeiro convidado desse teu projeto. E eu faço parte do Pelas Tabelas e da Pequena Serenata, né? O Pelas Tabelas é uma banda de samba que toca samba, bossa nova, MPB já há muito tempo. É um grupo que tem mais de 10 anos. E era formado pelo Bruno Silveira, o Guilherme Schneider e o Enio Viana Filho. E faz uns 2 anos eles me chamaram para fazer parte do grupo, são amigos de longa data, né? Tu não estava do início mesmo, não é verdade? Não, a Liane Tonelotto, né, que hoje Sim. é parceira da Pequena Serenata, era também do grupo. E, enfim, de tanto estar junto, de assistir os guris tocarem, eu acho que uma hora eles se compadeceram com a minha situação e me chamaram para ir para cima do palco. Eu assisti pra caramba também, não vou te me convidarem, hein, viu só? E aí comecei lendo alguns poemas do Vinícius de Moraes, tem algumas canções como Para Viver um Grande Amor e Testamento, que tem aqueles trechos falados. Mas aí com o tempo comecei a ajudar o Bruno na percussão, né? Tocando um tamborim, tocando um prato, também cantando junto, a gente tentando fazer algumas harmonias vocais para as canções.
E o Pelas Tabelas é um grupo que faz cover de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, esses grandes nomes da música brasileira, mas aos poucos a gente está tentando também colocar algumas composições próprias no repertório. Perfeito. E a Pequena Serenata já é um projeto mais recente, né? Ele começou em janeiro, fevereiro, por aí. Eu chamei o Enio, que também é parceiro do Pelas Tabelas, e a Liane, que é uma amiga também de longa data, uma irmã da caminhada de poesia, tem uma voz incrível, eu fico babando cada show da Liane. Grande cantor, grande poeta também. Espero poder trazer ela pro canal login para conversar com a gente. Tem tudo a ver com esse projeto. As coisas que ela escreve também são muito sensíveis. Grande cantor e grande poeta. Aliás, se não me engano, tem livro no forno para sair esse ano dela. Eu ouvi falar disso também, vou trazer ela aqui, a gente vai conversar sobre isso, vai ser legal. Legal. E chamei eles e falei, tá na hora da gente botar o bloco na rua. Eu tinha lá umas 20 e poucas ideias de canção, assim, que eu achava que podiam, que tinham algum fundamento, e mandei para eles, e aos poucos a gente foi arranjando. Depois chamamos o Chico Freitas. Isso é uma coisa que faz muito falta, né? Que são os trabalhos autorais, principalmente autorais hoje em dia. Eu, por exemplo, de todos os projetos musicais que eu participei, mesmo compondo alguma coisa, eu nunca consegui fazer um show autoral. Deve ser uma coisa muito bacana. Eu acho que o Guaíba tá num momento que vem surgindo, assim, né? A Gruvila, se não me engano, ainda esse ano lança o segundo álbum deles, né? A Gruvila do Ciro, do Chico, do David, da galera. Tem a Alquímicos também, que é uma gurizada que mistura bastante música pop com rock and roll, com reggae, e que eu acho que também mais adiante deve fazer um trabalho autoral. O Anthony e o Lorelai, né? E a Andrelise, que são dois jovens músicos também. Eu acho que o Guaíba tá num momento bacana e fértil, assim, pra essa questão da música autoral. Tu falou sobre o livro da Liane, que deve estar entrando no forno, esperamos que sim, mas vamos falar sobre os teus trabalhos que já saíram do forno, estão aqui prontinhos. Fala primeiro disso aqui, Guaíba Labirinto. Guaíba Labirinto. O Guaíba Labirinto é uma reunião de uma coletânea de crônicas e poemas que eu venho publicando desde 2014, numa coluna que eu tenho no jornal Guaíba. Sim, acompanho, inclusive. E aí, de boa, leitura qualificada. E assim como eu sou leitor, eu tô coluna lá no Guaíba Online também, então, né? Exatamente. Mas a intenção da coluna e depois também da publicação era lançar esse olhar estranhamento, assim, para a paisagem da nossa cidade, né? Sim. A gente tá tão acostumado a cruzar pelos mesmos caminhos lá em Guaíba, de alguma maneira o olhar ele fica banalizado, assim, como se essas paisagens perdessem a cor. Eu acho que a literatura tem essa capacidade de recuperar esse poder de estranhamento. Eu não só concordo contigo, como por conta de estar escrevendo também e por conta de mencionar nossa cidade em alguns trechos, eu vejo como é interessante, curioso e até estranho tu escrever sobre aquilo que tu conhece muito bem e que tu vê diariamente. Tu tem que esquecer o que tu conhece e reconstruir com palavras. É um processo muito louco. Como se estivesse vendo pela primeira vez, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande poder, assim, da literatura, o grande barato dela. E o Guaíba Labirinto é resultado disso, assim, foi um livro feito completamente de forma independente, chamando os amigos para ajudar. O Fábio Araújo, meu compadre, que é jornalista, também fez a diagramação junto comigo. E a capa é do Alexandre Praz, um arquiteto também guaibense. Maravilha. Se apropriou do mapa da cidade ali e fez essa capa, né, como se fosse um labirinto. Né? E por falar em trabalhos coletivos, temos mais esse aqui, que é Entre Amarras e Nós. Fala um pouquinho essa desse outro trabalho aqui. É uma coletânea de 19 escritores guaibenses. Foi lançada agora na Feira do Livro, né, a 30ª Feira do Livro de Guaíba. E pelo menos com essa dimensão, assim, com essa quantidade, é a primeira coletânea guaibense. Né? E é fruto, na verdade, 19 autores aqui. Isso, é fruto do trabalho, assim, de 3 coletivos, principalmente, que é a Central da Literatura de Guaíba, o Café com Letras e o Leia Logo. São 3 projetos que envolvem literatura de algum modo. Então esses coletivos reuniram escritores que tinham algum tipo de relação com eles e fizemos um crowdfunding, né, uma página, uma arrecadação online, e conseguimos viabilizar a obra só com esses dinheiros, assim. Foi uma maravilha. Muito bacana, porque foi essa ideia do coletivo, né? Desde o princípio, assim, um livro ele já nasce com essa intenção de ser coletivo e permitiu que muitos escritores de Guaíba, muita gente que vem fazendo literatura de Guaíba, publicasse algo pela primeira vez. Isso que eu acho que é o mais interessante. Esse aqui são produções tuas, uma das quais tu participa. Vamos falar um pouco aqui, sobre estes livros que tu trouxe e que aí são sobre o teu consumo. Vamos falar aqui, começar por um que também é um dos meus preferidos, Pablo Neruda. Neruda, né? O Neruda é leitura obrigatória para os latino-americanos, né? Inquestionável, né? Eu me lembro que quando a literatura me pegou, assim, me puxou e eu transformei ela num hábito, assim, diário, o Neruda foi muito marcante, porque eu encontrei lá na biblioteca da PUC, estava começando a faculdade de jornalismo, os cadernos de Temuco,
Cadernos de Temuco. São uma reunião dos primeiros poemas que o Neruda fez ainda na adolescência. Perfeito. E aquilo me pegou demais, assim, e depois eu comecei assim, a ir atrás de toda a obra poética dele. E essa Residência na Terra, né? Tem Residência na Terra 1, Residência na Terra 2 e Terceira Residência. São os livros que, quando ele pegou a língua espanhola, ele virou pelo avesso, assim, com a poesia dele. Vamos adiante aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, amigo nosso, falar um pouquinho de Altair Martins. Esse cara é um monstro, né, da literatura brasileira. Ele é tão jovem, tão próximo, né, de nós guaibenses, e às vezes desconhecido de muitos lá da cidade. Mas esse ano foi o patrono, né? Inclusive ele foi, isso que eu ia falar, ele foi o patrono da Feira do Livro, da 30ª Feira do Livro lá da cidade de Guaíba. Eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar ele, não com esse canal que está começando agora, mas com outro canal que vocês também podem procurar aí, que é o Pensa o Seguinte. Então vai lá no youtube.com/Pensa o Seguinte, tem a nossa entrevista com o Altair Martins e com outras figuras, outras personagens da Feira do Livro. Inclusive conversamos com a Liane, que a gente mencionou agora há pouco. Ela falou um pouquinho com a gente lá, outros artistas, outros cantores. E lá no Pensa o Seguinte a gente tem também a gente fala muito de cultura, mas a gente tem outros temas sociais. Já falamos sobre apropriação cultural, falamos sobre publicidade infantil. Então uma outra discussão, mas eu também estou lá participando com uma galera legal. A gente debate, a gente discute. Dá uma olhadinha lá, dá uma conferida. E este cara aqui realmente é muito acessível, e conversávamos antes aqui, e eu repito, é um tipo de escrita que eu gostaria de ter desenvolvido, porque eu estou escrevendo e escrevo e gosto muito desse cara. O que me leva à pergunta seguinte: tu tem alguém que tu leia e que tu diga assim, ó, gostaria de desenvolver esse tipo de estilo de escrita, ou que tu, enfim, gostaria de ter escrito alguma coisa que ele escreveu, gostaria que isso fosse meu? O Altair, com certeza, né? Uma inspiração desde muito jovem, assim. Mas me encantam especialmente os escritores, os cancioneiros também, os cancionistas, que conseguem conjugar essa tentativa de uma experimentação formal, como é o caso do Altair, como é o caso do Julio Cortázar, que é outro escritor argentino que eu trouxe o livro dele, com uma capacidade de contar o História de Cronópolis e Famas, com a capacidade de contar histórias bacanas, assim, que te comovem. Então, ao mesmo tempo que tu tem uma experiência de linguagem ali, que é como se tu estivesse conhecendo o teu idioma pela primeira vez, pelas mãos do Altair, ele te apresenta uma língua portuguesa nova, né? Parece que a gente está aprendendo língua portuguesa nova. Ao mesmo tempo ele consegue nos entregar enredos interessantes, ele consegue nos entregar personagens que nos comovem, né? Que nos ensinam mais sobre a vida. Então, tu habita essas duas dimensões, a dimensão da linguagem e a dimensão da vida. Pois bem, temos aqui Daniel Galera. É Galera mesmo? Daniel Galera. Pronuncia assim? Isso. Esse cara é um paulista. Capa legal, né? É um paulista que se criou aqui em Porto Alegre desde muito novo. No começo dos anos 2000, ele e o Daniel Pelizari criaram Livros do Mal, que foi uma editora independente que movimentou assim, a cena literária gaúcha. E esse foi um dos livros lançados na época, depois ele acabou lançando também pela Companhia das Letras. Mas eu acho que junto com o Altair, é um dos grandes nomes, assim, eu acho, da prosa brasileira contemporânea, mas ele tá por um viés diferente do Altair, assim, enquanto o Altair consegue alcançar uma experimentação de linguagem. Então, vamos embora. Vamos lá. Então esse paulista... o cara... Mas ele se criou aqui, né? Eu acho que ele se considera gaúcho. E também acho que é um dos grandes nomes da prosa brasileira contemporânea, mas com um viés mais realista, né? Na abordagem dele. Os enredos que ele cria são enredos muito mais palpáveis, assim, tanto na linguagem quanto na história, mas também é um cara com uma capacidade, assim, de tratar dos grandes temas do nosso tempo. Eu acho da mesma estatura, assim, do Altair, só que com essa outra... É um cara que é muito mais influenciado, acho, até pela literatura norte-americana. Sim. Enquanto o Altair tem uma influência muito maior da literatura brasileira, né? De poesia brasileira, Drummond, aquela turma. Maravilha. Agora, para equilibrar a coisa, já que esta proposta é música e literatura, o Guilherme vai fazer aqui uma composição própria dele pra gente curtir, beleza? Vamos lá. Quando o sol raiar e a garrafa vazia nos
denunciar. Somos filhos de outro dia. Haverá alguma memória pra lembrarmos juntos? Não é fácil, eu sei. Eu também prefiro a rua. O telhado é o céu e a casa é toda tua. Em noites de pouca lua, vamos celebrar. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Quando o sol raiar e a garrafa vazia nos anunciar, somos filhos de outro dia. Haverá alguma saudade pra chorarmos juntos? Não é fácil, eu sei. Eu também dormi na rua. A cachaça, o mel, minha mão junto da tua. Em noites de muita lua, vamos celebrar. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Eu quero é viver. Muito bacana, então me fala um pouquinho que composição é essa, como tu criou essa música? O nome dela é Eu Quero é Viver. E, cara, faz parte de umas canções que eu vim fazendo nos últimos anos e deixava engavetado com vergonha de mostrar pros amigos, assim. Perfeito. Até que perdi um pouco dessa vergonha, comecei a mostrar pro pessoal Pelas Tabelas, pra Liane, pro Eduardo Quadros, que é um compadre também que tá sempre no bolo, né, um grande amigo. E aí acabou entrando no repertório da Pequena Serenata, né? Hoje ela faz parte do repertório da Pequena Serenata. E é uma canção que fala sobre amizade, né? Me vem muito à mente, assim, eu acho que foi o que me surgiu quando ela foi criada, aquela ideia da reunião de amigos, assim, cruzando uma madrugada juntos, tomando um traguinho. A cara da Pequena Serenata e Pelas Tabelas, né? Ouvindo os grandes compositores, né? Ouvindo o Milton Nascimento, ouvindo um Chico. Nossa, que coisa fantástica a gente poder ficar com a galera conversando, ouvindo música, conversando. Quando tu vê amanheceu e aí dá aquela dor de ter que ir embora, sim, assim, de ter que abandonar aquela pequena utopia que tu conseguiu fundar naquela madrugada. Exatamente, não existe coisa que consiga realizar essa mágica como essa união. Música, composição, poesia, literatura, enfim. Cara, para esgotar os livros, eu queria que tu falasse um pouquinho desse aqui também, ó. Autor, A Longa Viagem de Prazer. O Juan José Morosoli, que é um uruguaio, lá do começo do século passado. E é um cara que fala... Eu tô me sentindo muito ignorante em algumas coisas. Realmente eu acho conheço. Certamente, se tu for apresentar o teu cânone pessoal, eu não vou conhecer muita coisa, né? Acho que esse é o grande barato da literatura. Não, e é ótimo que eu já sei a quem pedir livros emprestados agora. Temos lá, temos uma biblioteca à disposição. Maravilha. É um uruguaio que sempre tratou daqueles tipos ordinários, assim, né? Pequenos, entre aspas, que moram no interior, assim, do campo. E que já naquele período estavam começando a entrar em extinção e que hoje devem ser muito mais raros ainda, né? Mas são histórias assim ordinárias, quase crônicas, ainda que sejam contos, tem uma tensão narrativa do conto, mas personagens marginais, assim, que não são grandes aventuras, mas que o Morosoli tem uma capacidade de costura narrativa que consegue nos comover em algumas dessas histórias. E eu quis trazer isso aqui porque eu sinto também que a minha relação com a palavra ela vem desde quando guri. Porque meus pais sempre ouviram muita música em casa. A minha mãe sempre ouvindo muita música brasileira, sem um critério muito declarado, ouvindo desde Cheiro de Amor
e todos os modos de axé e sertanejo Mas isso é possíveis, bacana, não é? até Chico, Bethânia, Belchior, então ela sempre teve nessa mistura muito louca, assim. Sim, eu gosto de me dizer assim, eu escuto muito, só tal tipo de música, mas quando toca qualquer coisa, eu saio cantando todo e diz assim, nossa, eu sei que a gente consome de tudo e acaba aprendendo de tudo. A canção acho que tá na veia do brasileiro. Exatamente. E ao mesmo tempo meu pai ouvindo a Rádio Liberdade. Então, tu já teve isso da fase do isso eu não escuto, tipo aquela coisa. sim, né? A gente tem, quando né? tem 20 Eu acho, anos. hoje em dia eu acho meio arrogante. sabe? Os 20 anos são insuportáveis, né? Porque tu acha que sabe tudo. Ah, não, isso eu não escuto, isso eu não ouço. Chegaram pro Nelson Rodrigues e perguntaram pra ele qual é o teu conselho pros jovens, e ele disse, envelheça. Acho que nesse caso é perfeitamente aplicável, né? Exatamente. Porque quando tu tem 20 anos, tu acha que... E acho que é bom também ter essa sensação, mas o tempo vai te ensinando muita coisa, né? E o Morossoli tá aqui porque o pai escutava muito a Rádio Liberdade quando era guri. Né? A Rádio Liberdade que toca tradicionalismo, né? Toca canções tradicionalistas. Então o churrasco de sábado e de domingo era preparado com a trilha sonora da Rádio Liberdade. E eu acho que essas duas vertentes, assim, da mãe escutando música brasileira e do pai ouvindo essa música tradicionalista, meio que me formaram de alguma maneira. Formaram essa minha relação com a palavra lá atrás, né? Essa relação que foi depois amadurecer com a literatura. Tá, e em matéria de projetos de literatura, tu tem alguma coisa encaminhada, tem alguma ideia, um embriãozinho aí? Cara, tem um romance que ele foi feito pro mestrado, né? Lá no mestrado de escrita criativa da PUC, tu tem que entregar uma obra literária pronta e um ensaio junto com ela que reflete sobre a composição dessa obra, sobre o gênero que ela pertence. Então. E é um romance chamado No Meio do Rio, só que já faz 5 anos e eu ainda não publiquei ele, se mexendo, e não sei se algum dia ele vai ser publicado, ele tá lá na gaveta ainda parado. Tem também um livro de contos que eu quero também publicar no máximo até o ano que vem. Nossa, e comecei uma série de poemas que são quase exercícios poéticos, assim. Então não é nem um só projeto, são no mínimo 3. Na verdade, mas a ideia é essa, né? Sempre tá transitando. Mas a minha relação também com a literatura, ela depende muito de me vincular a projetos, assim, porque senão a procrastinação me toma e eu não produzo nada. Sim, exatamente. Eu não sei se tu passa por isso, mas eu preciso muito, quando eu começo a escrever em volume, assim, parar de fazer aquilo e não olhar para aquilo por um tempo. Tanto é que agora, como estou escrevendo contos, eu achei nos contos, assim, tipo, a fórmula ideal, que eu nunca escrevo um único conto. Eu sempre escrevo 2 contos no mínimo. Porque tem horas que eu não aguento mais estar diante daquela história, então eu preciso refrescar minha cabeça e quero ser produtivo ao mesmo tempo. Então eu parto pro segundo, aí parece que eu tô fazendo outra coisa, dou uma relaxada, escrevo sobre outro tema, depois volto para aquele. Mas não sei se é para ti. Para mim eu acho, para muitas pessoas. A escrita, ela é prazerosa, mas ela pode ser um pouquinho angustiante, não é? É um processo louco. Sim, acho que tem, né, essa relação. Eu não sei, eu sofro às vezes. Eu acho que a coisa que mais me angustia é a certeza de que aquela obra que eu estou construindo na minha cabeça jamais vai conseguir ser reproduzida quando eu for colocar no papel, no computador, né, ou no violão. Isso é uma surpresa que a gente tem, mas que eu particularmente, no começo eu senti essa frustração, mas atualmente eu gosto de ver como a história ela tem uma vida própria, né? Ela percorre caminhos que tu não esperava, de repente eu penso no fim quando eu escrevo história, não sei se tu faz assim, cada um tem seu processo. Geralmente eu penso no título e no fim de um conto, por exemplo. E à medida que eu vou construindo o início e o meio, aquele fim pretendido se perde em algum lugar e vai para um caminho próprio. Não que eu goste mais, que eu goste menos, mas eu gosto de ver como as ideias que são nossas, elas percorrem outros caminhos às vezes. Não sei se ocorre contigo. O conto tem muito disso, né? Daquele fim que te nocauteia. Cortázar falava que enquanto o romance ele te derrota por pontos, né? Relacionando essa metáfora do boxe, o conto ele te derrota por nocaute, assim, né? Te nocauteia naquele final. Eu tenho muito de ficar ruminando, assim, frases, uma palavra que me pega. Como eu tenho me relacionado mais com a música nos últimos anos, embora ainda me sinta um pouco constrangido de falar que sou instrumentista e cantor, eu sinto que ainda estou aprendendo a conhecer assim, a minha voz e a me aceitar cantando, que eu acho que é um processo também difícil, né? De se ouvir. É um aprendizado diário, assim, de aceitar a própria voz. Eu costumo dizer que eu só canto hoje em dia porque eu ignoro a mim mesmo, porque as outras pessoas elogiam minha voz e me elogiam cantando. Eu não gosto, mas vou tentar incorporar essa tática. Eu gosto tanto de cantar que eu penso assim comigo, eu não gosto.
do jeito que eu canto, mas os outros estão me escutando, tá de boa. Boa. E eu gosto de cantar, então eu vou continuar cantando. Vou roubar Mas essa eu acho, tática pra mim. cara, eu também eu jamais vou dizer cantor. Quer dizer, de repente tu me vem me dizendo agora pra me vender, mas no meu coração eu digo que eu sou um cara que gosta de cantar. Eu acho que no fim a arte é isso também, É né? isso. Envolve essa coisa do gostar. Mas eu normalmente fico com essa... Como eu estou envolvendo muito com Pelas Tabelas e Pequena Serenata, eu sinto que eu tenho produzido muito menos prosa. Eu acho que talvez porque tu tá já é habitando difícil essa levar um dimensão, projeto né? musical 2, então Porque tu começa a habitar uma dimensão X e ela começa a te consumir. Eu acho que todas as ideias que vão surgindo, de alguma maneira já norteia pra ela. Sim. Né? Mas me interessa, assim, voltar a escrever contos. Tenho mantido as crônicas por conta do Guaíba, né? Que daí é um Sim. compromisso. Eu vou te aproveitar e vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho muita dúvida. O meu próximo trabalho é de contos. Por que eu digo que é de contos? Porque, na verdade, para mim, eu considero romances curtos os que eu escrevo, sabe? Mas, por uma questão mercadológica e para poder explicar melhor esse projeto para as pessoas, eu digo que é um livro de contos. Mas eu nunca consegui determinar exatamente a diferença entre um conto longo, um romance curto, um romance longo. Eu cheguei a ler algumas coisas, mas elas se contradizem em alguns pontos. Porque eu cheguei a ler que o romance foi um estilo adotado em determinado período para que se pudessem vender essas histórias dentro dos periódicos. É mais ou menos isso? Populariza, sobretudo, eu acho, a partir daí da Revolução Industrial, né? Sim. O número maior de tiragens, os jornais se disseminam lá na Europa. Eu fico pensando, eu tenho contos de 90 páginas, por que eu não digo que é Uma novela, pelo menos. Uma novela, né? O que a gente chama de conto expandido, né? Eu Eduardo... tive essa dificuldade de nomear o meu livro. Do que é o teu livro? Eu disse, são pequenos romances, Guaíba novelas, Labirinto. grandes contos. O Guaíba Labirinto, Enfim, eu sofri essa isso. mesma questão. Mas enfim, só para emendar esse assunto e para concluir, seja conto, seja romance curto, conto longo, o importante é a gente se expressar, né, da maneira que for mais conveniente, que a tua inspiração mandar. Eu acho que ser honesto que a gente escreve com o que a gente compõe é muito importante. Inclusive, eu acho que é legal. Quer ler um trecho de alguma Isso, material que gostaria. eu trouxe? É um trecho do Lavoura Arcaica, né, do Radon Nassar, essa novela sobre a qual a gente comentou. E é um trecho que eu gosto bastante porque ele tem uma frase que fala que estamos indo sempre para casa. Eu tenho a impressão também que quando eu escrevo, de alguma maneira, eu estou sempre tentando recuperar momentos ou lugares que de alguma maneira foram lares para mim, né? Lugares que eu habitei, o que eu gosto de habitar, o que eu gosto de voltar a habitar a partir da literatura. Então diz o seguinte: desde minha fuga era calando minha revolta, tinha contundência o meu silêncio, tinha textura a minha raiva, que eu a cada passo me distanciava lá da fazenda. E se acaso distraído eu perguntasse para onde estamos indo, não importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse paisagens muito novas, quem sabe menos ásperas, não importava que eu, caminhando, me conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, pois haveria de ouvir claramente de meus anseios um juízo rígido, era um cascalho, um osso rigoroso, desprovido de qualquer dúvida. Estamos indo sempre para casa. Maravilha, muito bacana. Muito A profundo. Dona Sá, Lavoura Arcaica. Cara, brigadão por ter Valeu. vindo, obrigado Eu que agradeço o pela convite. contribuição. Vocês aí, obrigado aí a paciência de ter esperado todo esse tempo pelo primeiro vídeo. Agora a gente vai manter uma frequência. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não se esquece de ativar a notificaçãozinha para saber as coisas que estão rolando. E como eu falei, essa é uma construção novinha. Então vamos construir junto, vamos fazer, dar ideias, vamos sugerir coisas, sugerir convidados. Estamos livres, eu estou totalmente aberto a saber o que vocês querem escutar, o que vocês querem ver aqui nesta série que for referente, claro, à literatura ou música. A gente está aberto para todas as sugestões. Então valeu, muito obrigado. Perdão novamente pela minha voz. Da próxima vez espero que ela esteja boa para poder inclusive cantar, né? Espero que possa voltar então. Com certeza. A gente fazer Só uma... chamar. Maravilha. Valeu aí, pessoal. Se inscreve e fica ligado. Daqui a pouquinho tem mais. O Guilherme vai fazer mais um somzinho aqui pra gente, beleza? Abraço. Veltotube, youtube.com/veltotube. Se inscreve lá e fica ligado. Você foi um caso
caso perdido, perito algum solucionou. Como se despetala a pétala da tua flor, como se eu andasse numa esteira que não ligou. E ao fim da corrida faltasse energia, mesmo assim eu ia tentar. Beija-flor, bate menos asas do que eu corro atrás de ti. Eu só corro e nunca chego até aí. Ainda bem que a paciência é um dom que carrego em mim. Mesmo que a tristeza estendesse o fio da saudade por toda a eternidade, ou mais ou não. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Redmac AJ Reis. Aqui você encontra linhas completas de pisos, azulejos, materiais hidráulicos e elétricos. Da fundação ao telhado, tudo em materiais de construção, você encontra na Redmac AJ Reis. Qualidade e tradição que você pode confiar, presente na sua vida em todos os momentos. Redmac AJ Reis, a gente é de casa. Então é isso, gente. Velto Correia aqui com vocês, com a companhia do Arthur Seidel, que teve uma folguinha hoje na agenda dele que tá cheia. Enquanto eu esperava ele aqui, eu assistia ele em outro programa aqui que tava rolando na cidade. E muito feliz de ter aqui no canal. A gente vai estrear o canal aí com essa série que vai falar sobre tudo de música e literatura. E também esse bate-papo que a gente vai ter com o Arthur vai girar em torno disso. Eu sei que deve ser repetitivo, mas vamos falar um pouquinho do The Voice. Claro. Porque o Arthur aqui na nossa cidade ele já era conhecido assim, eu já conhecia bem, porque eu trabalhava inclusive com cultura e na secretaria, eu já tinha visto a apresentação com outros grupos, dentro de outros contextos. Mas a nível de Brasil foi mesmo no The Voice, né? Que tu se projetou. E isso faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Fazem 2 anos. Eu gravei o The Voice, porque a primeira etapa, as 2 primeiras etapas são gravadas. Então eu gravei em 2016 e foi ao ar em 2017, então fazem 3 anos que eu gravei, mas só que eu me inscrevi ainda em 2015. Ah, foi um processinho um pouquinho maior do que eu tava pensando. Eu me inscrevi no final de 2015, se eu não me engano, e daí em 2016 fui lá gravar, em 2017 começou, né? Então... Cara, e é louco porque tu, tipo, é muito diferente, tu tá muito piá naqueles vídeos, né? Muito pequenininho. A voz é outra, né? Também. Mas que bom, né? A galera acho que tá se acostumando agora recém a viver, tipo, maior. Então. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Porque, querendo ou não, eles começaram a me assistir e me acompanhar através do programa. Mas eu acho que isso é legal, né? Tipo, com certeza. Tipo, a pessoa te acompanhar, te ver crescer em frente, a câmera e ver o teu trabalho crescer. E por falar nisso, do crescimento do trabalho, vamos falar um pouco, já que é o nosso pano de fundo aqui vai ser sempre literatura, vamos falar um pouco de composição, que cai na mesma. E vamos falar da letra da tua música, que tava falando. Efêmero, certo? Isso. Vamos falar um pouquinho disso aí. Efêmero, cara, eu componho normalmente, quando eu começo a compor, eu componho muita coisa, assim. Às vezes eu divido, assim, uma música em 2, assim. Mas essa aí não, essa eu compus num momento, assim, que eu tava muito pensando assim, sobre o tempo, né? Eu tava falando sobre o tempo.
o tempo que as coisas, né, levam, assim, tipo, o que é rápido, o que você passa rápido, né? Para um ser humano, a vida de um ser humano é rápida, comparado com a vida da Terra. Ciclos, né? Exatamente. E a qualidade visual desse clipe, ele é lindo, né? E essa música, por exemplo, como eu tava falando, que quando a gente gosta de uma coisa que a gente tá fazendo, passa muito rápido, né? Exatamente. Então, isso que eu quis tentar lembrar também. Como que o amor afeta o tempo, como que o tempo afeta o amor, como que essas duas coisas, né, elas caminham juntas, assim. Eu não preciso perguntar qual é o teu interesse com a música, né? Tu trabalha com a música, tu tá investindo teu esforço, a tua energia, a tua libido na música. Sim. Mas como tu falou agora há pouco, a escola está em primeiro lugar. Existe algum outro projeto de vida fora da música, assim, pro Arthur, Luiz Arthur? De vida fora da música? Cara, eu piro muito, assim, muito em cinema. Então... Nem cai tão fora, né? Pra falar sobre facu, assim, eu ainda tô pendendo, mas é tudo dentro de arte, tudo dentro da arte, assim, cinema. Esse é o teu campo. Eu faço teatro também, que eu amo teatro, assim. Exatamente, e eu reparei que a pegada do Contramão, o nome do clipe anterior, é bem mais teatral, né? Tem toda uma postura, assim, teatral no troço. É um eu lírico que não sou eu lá, né? Sou eu no som, mas a letra, assim, ela fala sobre outros casos. Mas você esquiva. Cara, um dos motivos de eu fazer essa série agora também, aliás, o principal motivo foi poder abrir um espaço pra gente falar um pouco de literatura. Sim. E aí me trouxe um depoimento agora que tu fez um trabalho que foi envolver a literatura, a música. Sim. E teatro, como é que foi isso? Teve um projeto que, não vou me lembrar o nome do projeto agora, mas que eu peguei uma música do Duca Lendecker, ele me autorizou, né, eu conversei com ele, ele falou, pô, né, super gostei da ideia, sim, pode fazer, beleza, empresta a música. Daí eu peguei a Manhã Colorido, que é aquela... Olha a luz que brilha, azul, vermelho. Daí eu peguei essa música e eu gravei ela de um outro jeito, né, eu gravei ela meio folk. E peguei e a gente pegou um ilustrador e a gente leu essa história como a gente achou que leu essa música, né, como a gente achou que ela fosse, como que se poderia contar uma história através daquela música. E daí o ilustrador, a gente procurou os traços, né, a gente viu algumas ilustrações, aí pegou o traço que a gente mais achou que tem a ver com a vibe do som, meio folk, assim, e daí ele desenhou essa história no livro. Louco. Ele é um livro infantil, né, tem outros livros dessa série. Pegou o mesmo objeto, pegou prismas diferentes. Isso, exatamente. Construções artísticas diferentes daquilo. Ele é um livro muito infantil, legal. Então ele tem todas as páginas, são ilustrações com as estrofes da música, né, os versos ali. Então, se eu tiver, acho que eu tenho ainda esse projeto ali, eu te mando depois. Manda pra gente, vai ser legal. Porque, enfim, eu mandei até um dos textos do livro que eu vou publicar, que eu já falei antes sobre ele, vou voltar a falar, porque, enfim, eu quero vendê-lo. E mostrei pro Arthur, e aí a gente estava conversando sobre isso, sobre como é legal tu colocar a produção musical dentro da... Aliás, não tem como não fazer isso, né? Sim. A música é feita de interpretação, teatro, produção literária. Eu sempre digo que a arte é toda interligada. Exatamente, é uma mesma coisa, são só interpretações diferentes de um mesmo negócio. Sim. E aí, falando um pouquinho disso, tu curtiu o conto que eu te mandei, que eu acho que tu leu o 7º conto deste livro, que vai se chamar 7 Contos de Humanidade Fantástica. E é justamente isso, são criaturas fantásticas num cotidiano contemporâneo aí, ideias, aspirações bem legais e ideias que eu gostaria de dividir com vocês, assim como eu dividi com o Arthur, que foi o do conto da Quimera, que é a Quimera do 7º Andar. Curtiu o conto? Eu gostei muito. Eu achei muito legal, cara. Tipo assim, já começa falando que o cara troca e-mails com um anjo. Então eu acho que essa coisa é muito massa, cara. Quando a gente aproxima a realidade das criaturas, percebe, né? Que a gente faz isso, claro, a gente não necessariamente está falando com anjos, mas a gente está falando... Tem uma voz virtual, tem uma voz não presente na internet. Ela possibilita isso, né? E é muito legal. É legal, é potencialmente perigoso, a gente já discutiu isso, tem que ter um cuidado, mas a internet, ela não é necessariamente só uma janela para o mundo, ela pode ser uma janela para ti mesmo, tu encontrar interesses em comuns com as pessoas, isso é legal. Pois é. Eu, por estar presente na internet muito tempo, né? Tu é um cara que navega bastante? Tipo, como
a maneira das pessoas me acharem na internet, eu às vezes fico meio assim, dou uma saturada. Cara, tu te enxerga como um produto? Não, eu não consigo fazer isso. Mas deveria, né? Mas eu deveria, exatamente. Não falam, do mercado. Eu falo, pô, não sou uma caixa, entendeu? Mas eu compreendo a situação, eu só não consigo. Eu acho que tu garantir a tua paz, tu garantir uma interação saudável sendo artista com a internet e com esta exposição virtual prioritariamente tu entender, tu começar a te entender como um produto, embora pareça frio e pareça ruim. Sim. Não dá mais para artista, mas é verdade, porque se não separar a pessoa do... Sim, eu sei, né? Pode complicar. Deveria mesmo fazer. Eu tento, mas às vezes eu consigo, tipo, agora eu tô mais com esse olhar, né? Porque, tipo, por mais que eu seja muito novo e tenha, tipo, só 3... Que idade tu tá agora? Tô com 15. 15? Por mais que eu tenha, tipo, só 3 anos de estrada, eu já consigo entender que, pô, é o meu job, né? Por mais que não seja que eu ainda estude, eu faço isso, então eu adoto algumas medidas mais profissionais para as coisas, com um olhar mais mundano sobre a coisa, entendeu? Não só aquela paixão, porque quando tu é artista, tu sente aquela paixão, entendeu? E é um risco, né? Ainda bem que tem pessoas que te acompanham, porque realmente, quando tu te deixa levar só pela paixão, tu acaba sendo até manipulável por uma coisa boa de ti. Isso é feio e horrível, mas exatamente. É o mundo como ele é. Né? Exatamente. Então eu tô agora com um olhar mais, vou fazer meu negocinho aqui, tô certo, enfim, com um olhar mais como um trabalho mesmo, assim. Por mais que seja uma coisa que me diverte, como é a arte, para eu me preservar e tudo mais, eu tenho que ter esse olhar, né? Hoje em dia, infelizmente acontece muito, a galera, como eu vou dizer, se prostitui musicalmente, enfim, porque não dá valor, entendeu? Não vê como deveria ser visto, entende? Então é isso, mas de vez em quando, como eu estava dizendo, eu faço alguns retiros das redes. E isso tem sido bom para ti? Com certeza. Eu posso dizer que eu consegui, tipo, esse ânimo que eu tive para pegar e ir atrás das placas, dos microfones, para começar a produzir, foi por conta do ócio. Uma coisa que eu sempre defendo muito, é que o ócio, muito importante para se produzir. Para tu que escreve, então, tu sabe disso. E tu já percebeu como é difícil a gente praticar o ócio quando tem um monte de coisas... A gente tem projetos demais, né? Às vezes eu acho isso. Eu gosto de ter projetos, mas tu acaba não sabendo como relaxar sem ter nada para fazer. É muito bom relaxar. A cultura do ócio, a arte do ócio é lindo. Arthur, se tem uma coisa que tu tem é futuro, né? Que tu é muito novinho. E planos para esse futuro? Como é que tu vai preencher todas essas décadas que tem pela frente? Tu pensa a longo prazo ou tu tá só deixando rolar? Pois é, eu penso, mas eu não consigo, tipo, chegar numa conclusão assim, eu vou fazer isso, depois quando tiver 20 eu vou fazer isso, depois 30 eu vou fazer aquilo. Eu não sou muito assim. Mas eu já tenho normalmente já aquilo que eu quero pra mim encaminhado. Eu não sou totalmente assim, deixa a vida me levar, mas eu também não quero ficar sofrendo por antecedência por alguma coisa que eu ainda nem sei, entendeu? Então eu já sei que eu quero trabalhar com arte, com algo relacionado a isso, e já tem alguns cursos ali alguns caminhos que eu pretendo seguir, alguns projetos que eu já quero fazer, assim, que eu já penso assim, mas nada assim, eu vou fazer isso, aquilo, sabe, tipo 100%, entendeu? Eu acho que às vezes a gente muda de ideia muito rápido. Então... O que é bom, né? Sim. Na realidade é excelente. Eu acho que a gente ser refém das próprias ideias, porque um dia teve uma ideia e não conseguiu, se apegou tanto a ela que não conseguiu olhar para outras coisas, é péssimo. Eu acho que é uma coisa ruim. Me diz uma coisa, quais são... Eu te conheci, como eu te falei, muito piá, trabalhando na secretaria, eu te via com uma galera lá, geralmente envolvido com o pessoal do nativismo, que eu sei que tu transitou por aquela parte, mas quais são as tuas influências principais, assim, musicalmente falando? Musicalmente, Bahia é minha parte preferida, assim, eu escuto de tudo, praticamente. Eu gosto muito de R&B, escutar assim, massa. Tomando um banho. É massa. Um Daniel Caesar, tem um cara que ele faz aqui do Brasil, que é o Jean Tassi, que ele mistura... Jean Tassi, eu acho que não conheço, mas eu não conheço. Ele mistura MPB com uma pegada meio blues, é muito massa. Tem o Johnny Hooker, o Linick, essa galera, né? O Jalu. E tem a galera mais pop que eu gosto também, a Isa, que eu acho incrível. Nossa, a Isa canta demais. Eu fui no show dela, o último que teve agora Eu não podia, eu tava gripado. Tava demais. Eu tava bem gripado, não consegui, mas ela é muito boa. Eu fui um amigo meu que gosta muito e, eu tava lá, fui e fiquei, agora eu gosto também, agora sou fã. Eu gosto muito de música experimental, assim, meio eletrônica, pra escutar, pra escutar, assim, tipo, dar quando eu tô descansando, assim. Tem o Flume, que lançou um álbum agora,
que ele faz uma música muito massa. Tem o San Rolo, o San Rolo, ele faz uma música ambiente, assim, sensacional. E eu gosto muito daqui do Brasil, Caetano, tem coisa muito legal. Tipo, eu vou cantar, vai ter um festival agora das novelas, eu tô na escola de música, né? Escola de música. Deve ter um festival agora de trilha sonora de novelas, né? A gente vai cantar só as trilhas sonoras de novelas. Muito legal. Tem músicas que marcaram as novelas, enfim. Perfeito. Porque é uma cultura que faz parte do nosso país, é muito Não forte. faz, inclusive, para os artistas do Brasil, isso continua ainda muito forte. Sim, com certeza. Significa muito tu ter uma música tua rodando na novela, Sim, né? sim. Porque existe isso, a gente consome muito internet, a gente tem a ideia errada de que o domínio está todo agora na internet, nessas plataformas, senão a TV aberta ainda não é uma coisa... Eu pensava assim, até há pouco tempo, até que eu vi um programa do Bial, conversa com o Bial, com um cara que eu não lembro o nome agora, mas ele disse que normalmente na internet tu tem liberdade, o lado bom da internet, ele falou assim, o lado bom da internet é que tu tem liberdade de falar o que tu quiser e ouvir o que tu quiser. E o lado ruim da internet é que tu tem a liberdade de falar o que tu quiser e ouvir o que tu quiser. Então tu acaba ouvindo muita coisa que às vezes não é verdade, que não é nada a ver. E a TV normalmente, por mais que às vezes ela seja um pouco influenciada, obviamente, questões, enfim, né? Mas os fatos estão ali, né? A gente tem mais comprovação pela internet pela TV do que pela internet, né? Mas como eu estava dizendo, daí vai ter esse recital e eu vou cantar aquela Você é linda, mas nossa! Que eu escutava ela assim, daí quando eu peguei... Onda do mar do amor que bateu. Essa aí mesmo, é muito massa essa música. E eu escutando ela, a mixagem, né, do Caetano, para aquela época, é muito boa pro Brasil, que ainda não tava... Tipo, não, o Gil também era muito louco nesse troço, algumas coisas... Tu falou agora uma coisa que pra mim não perdeu o link, só pra te perguntar, que eu fiquei curioso. Agora tu... Inevitavelmente tem uma galera que te segue, uma galera que te segue, que fala, e a internet é isso, exatamente o que tu falou, é um lugar pra a gente falar muito, pra gente ouvir tudo que não quer também. Sim, é. A internet já te magoou, já ficou magoado por alguma situação, por algum comentário, observação, passou por isso? A gente sempre tem gente... Porque eu tenho 15 seguidores, já fico magoado quando diz alguma coisa que não gosto, né? A gente sempre tem, tipo assim, tem gente que vai criticar de uma maneira construtiva, tipo... Tem amigos que brigam muito na internet, que fazem... sempre tem, mas de uma maneira construtiva, assim, tu lê, pode ser, vou avaliar isso aí. Mas sabe que o meu conceito eu não vejo, a internet é terrível, porque é raro ver uma crítica construtiva, geralmente é uma coisa maldosa. Exato. É o campo da maldade, eu já li eu lancei uma música, que acho que faz 2 anos eu lancei uma música, e daí a mulher comentou lá assim, nossa, vou editar aqui, nossa, que música ruim, clipe assim, nada a ver, coisa, olha, gastaram dinheiro à toa, não sei o que, cara, assim, muito, daí ela comentou isso embaixo, uma crítica construtiva, tá? A crítica construtiva, é hater, não vai atrás. Crítica construtiva não, é bem assim, querido, né? Não, é hater. Mas eu me magoou, agora não, porque eu não leio muito, assim, esses comentários, eu leio os comentários que eu né, da galera legal, assim, mas eu me magoava muito mais antes, assim. Porque, assim, eu realmente acredito no efeito e na importância da crítica construtiva. Eu só tenho a plena ciência de que raramente ela vai estar ali no feed. Exato. Ali os caras querem só... Eu concordo. Né, tiro aberto. Então, cara, novamente te agradeço muito a tua participação e obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. Eu espero te convidar de novo pra gente ter mais coisas no canal. Foi gostoso. Tu tem mais alguma coisa aí na manga? Tem. Boa! Bora então. Opa, quase deu xícara. Esperto, já colei pra ver o que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber. Sobre esse talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão. É poema, é canção, que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisia no tempo só pra lembrar aquela cena que eu tirava sua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar.
Paralisei no tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava sua saia e você beijava minha boca. Oh, 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 morena. Dali pra frente a história começou a complicar. Ela foi pro Rio embora e levou meu colar. Até me mandou uma foto me dizendo que não foi por querer. E eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malada, você não me engana, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim, tô pensando em você. Tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei no tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava sua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei no tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava sua saia e você beijava minha boca. Oh, 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 morena. É isso aí, pessoal, foi um prazer estar com vocês. O Esfera Cultural fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. A consulta médica está cara e os exames também? Então venha conhecer a Pronticlin Clínica Médica Popular, onde você encontra saúde de excelência com preço popular. Contamos com 3 consultórios equipados com o que existe de mais moderno para atender a sua saúde e de sua família, além de diversas especialidades médicas e ainda posto de coleta de exames laboratoriais. Possuímos uma rede de parceiros, dentre eles farmácias, odontologia, exames de imagem com descontos que valem a pena. Os valores aqui realmente cabem no seu bolso. A Pronticlin está localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, número 1562, bairro Santa Rita, em Guaíba. Venha nos conhecer. Central de atendimento 513402-1723. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. @Pronticlin.saúde.